E é isso mesmo, vamos cumprir com o que o Ministério da Saúde pede, né? Porque é complicada a situação e eu estava vendo na televisão agora há pouco, pastor, e a coisa tende a crescer cada vez mais. É isso. A gente tem que se preparar para isso. Aqui em Esperança, nós não temos ainda nenhum caso confirmado. Mas isso não significa dizer que o vírus não está aqui na cidade. A gente tem que lembrar que nossa cidade ela tem uma propulsão muito grande para a venda externa. Nós temos diversas empresas aqui. Esperança tem um potencial muito grande para o comércio, né? E para o atacado, inclusive. Então nós temos aqui empresas fortes, graças a Deus por isso, porque gera emprego para a nossa população. Mas o pessoal sai para vender, veja, em diversos cantos do Brasil, né? E eles, às vezes, estão sujeitos à contaminação e, infelizmente, sob força da necessidade, eles saem para vender, né? Então a gente tem que ter cuidado, fazer nossa parte, ficar em casa. E aí, diante dessa situação, você sabe, Doca, que não é fácil isso. É um pedido que as autoridades fazem com a dor no coração, porque a economia depende do comércio. O comércio fechou as portas. A possibilidade da gente ter desemprego, da gente ter uma crise epidêmica na economia do país já é visível. Eu estava ouvindo o ministro da Economia dizendo que o PIB do Brasil vai cair em 4% esse ano. Então, assim, é uma crise que supera 2016, pode ter certeza disso. Agora, tem uma coisa que a gente tem que fazer, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que ser solidário nesse momento. Por isso, há diversas ações, diversas campanhas estão sendo feitas para ajudar famílias carentes, né? Sobretudo o pessoal que depende, muitas vezes, os autônomos, por exemplo, pessoas que vendem pipoca na rua. A gente está fazendo uma campanha na nossa comunidade local para alcançar pessoas assim. Nós começamos uma campanha aqui que Fique em casa com comida na mesa. Então nós pedimos autorização dos principais supermercados da cidade, deixamos uma caixa de coleta lá, Doca, para o pessoal da cidade ir comprar, doar, e aí a gente já conseguiu atender nesse período, nesses 15 dias, 30 famílias carentes. Você precisaria ir comigo na casa que a gente foi lá, tá até na tela aí, ó, você tá vendo a natureza da campanha, Fica em casa com comida, e a campanha tá até desatualizada aí, porque hoje a gente tem o apoio também da Casa Alves, a gente tem o apoio também do Baratão aqui, da cidade, e entre outros supermercados. Os principais supermercados da cidade tem um ponto de coleta lá, e eu sou muito grato a Deus porque é incrível como a população é generosa. A gente vai aos supermercados e vê o pessoal doando realmente. Já atingimos 30 famílias e já temos 15 outras cestas para distribuir amanhã aqui na cidade. 45 cestas. Você pode dizer assim, não, pastor, só isso? Meu amigo, são mais de meio tonelada de alimentos doados. A gente tem mais de 500 itens que foram doados aqui pela população. E nós vamos chegar mais e nós apelamos para que você, se puder participar, seja generoso, seja solidário, porque certamente quem recebe será grato por sua ação. Pois é, pessoal, os aplausos para essas pessoas que estão se doando, ajudando as pessoas. Tem que ser assim, do que o pastor falou. Não? Aí eu pergunto novamente, pastor, eu não sei se o senhor vai poder responder, porque Deus é quem sabe, né? Até onde nós vamos? Essa epidemia vai chegar? Até quando, né? É uma pergunta difícil de responder, né? Se a gente levar em consideração as perspectivas estatísticas, né? Os modelos estatísticos que têm sido feitos, a gente já sofreu um adiamento, né? A perspectiva era de que o pico da epidemia chegasse dessa semana para outra. O Ministério da Saúde já notificou que talvez seja mais para frente um pouco. Aqui talvez a 15, 20 dias. Estendendo, né? Se estender um pouco mais. Não é possível ter uma certeza exatamente de quando isso vai acontecer. Do ponto de vista científico, e eu não seria autoridade para falar sobre isso, mas o que a gente escuta, você também deve ter, é uma pessoa informada, deve ter visto aí na televisão, nas redes sociais, as autoridades em saúde pública, elas não têm uma certa segurança. Há quem pense, inclusive, que lá para o mês de junho a gente vai ter ainda efeitos dessa pandemia, infelizmente. O que não significa dizer que não vai ter ainda efeitos posteriores, né? Evidentemente haverá, né? Porque vacina para a doença só deve sair daqui a um ano. Entende? Então, está em estudo. Está em estudo, né? Há algumas perspectivas do efeito da cloroquina na doença, mas não é nada seguro ainda. E ela não é preventiva, né? A vacina só deve sair daqui a um ano. E quando sair, até sair a vacina, as pessoas vão estar sendo infectadas, né? Eu certamente poderia ser infectado, você. O grande problema é o risco
disso acontecer ao mesmo tempo. Porque se acontecer ao mesmo tempo, a gente vai ter uma crise no sistema de saúde. Porque, de repente, os hospitais, as UTIs estão lotadas de pessoas com respiradores lá e, de repente, eu passo mal, tenho um problema cardíaco, chego lá, não tem como me atender, né? Então, isso sai desencadeando uma série de outros problemas. Agora, se você me perguntar, e aí é minha área, né? Minha área como estudioso das Escrituras, para onde nós vamos, aonde isso vai chegar, eu diria a você que nós estamos experimentando um período de juízo divino, o que não significa dizer que Cristo vai vir exatamente agora, porque ao longo da história da humanidade, se a gente olhar para a Idade Média, a gente poderia falar aqui da peste negra, da peste bubônica e de várias outras pestes que haviam. Do ponto de vista da leitura que eu faço do Apocalipse, a gente está vivendo a manifestação dos selos do juízo de Deus. E isso ainda vai acontecer, e toda vez que acontece, se aponta para o fato que você me falou no começo, daquela música que nós ouvimos, né? A primeira vez que ele veio com um olhar amoroso, compassivo de quem ia se entregar por nossos pecados. Mas quando ele vier de novo, Doca, ele virá para julgar todos os homens. Então o que é que essa epidemia, que essa pandemia nos fala? Arrependa-se e crê em Cristo. Porque se ele não vier daqui a pouco, você poderá ir um dia, né? Todos nós estamos diante da grande fila da morte. E não há nenhuma garantia que eu vá primeiro do que você ou que você vá primeiro do que eu. O que é que eu preciso ter certeza? Que a minha vida não é mais minha, é de Cristo. Porque ele morreu por meus pecados e eu me rendi a ele. Entende? Então a pandemia aponta para isso, do meu ponto de vista. Essa e tantas outras que aconteceram, que veio a acontecer. Pois é, pessoal, então...